da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coniovimus et credidimus caritati. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Meus prezados paroquianos, prezados ouvintes, venerandas irmãs, hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade e assim terminamos no dia de ontem o tempo pascal. E agora começamos e ingressamos no tempo da igreja, o tempo peranum. Até então, o foco era o Verbo que se fez carne, que assumiu a nossa natureza, que nos ensinou o caminho do Pai e que se entregou por nós na cruz, ressuscitando e subindo aos céus, mandando o Paráclito na festa de Pentecostes. Com a festa de hoje, nós então encerramos o foco em, vamos dizer assim, da liturgia, em que se voltou mais para Nosso Senhor, a obra da redenção, e agora nós começamos o tempo perano, o tempo comum, a pensarmos, a meditarmos os mistérios da igreja. Falar da Santíssima Trindade não é fácil, porque se trata de um dos principais mistérios da nossa fé. E nós jamais entenderemos, jamais compreenderemos um mistério. Então, é inútil começar dizendo, entendamos ou compreendamos a Santíssima Trindade. Mas vamos pensar um pouquinho na festa de hoje, no mistério da Santíssima Trindade. Deixando um pouquinho de lado a parte mais metafísica dessa festa, mais a teologia, em que explica essa questão das três pessoas, não é? Da Santíssima Trindade, vamos olhar para o aspecto mais espiritual dessa festa. São João, no seu Evangelho, ele nos diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, que mandou o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crer será salvo, quem não crer já está condenado. Numa outra passagem, São João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós podemos pensar que Deus é amor. Deus é eternamente Pai. Interessante, quando nós professamos a nossa fé, nós professamos a nossa fé primeiramente dizendo: creio em Deus Pai. Portanto, Deus é eternamente Pai de um Filho que existe eternamente, e ambos possuem um amor eterno, que é o Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade. Como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus pela revelação. Conhecemos a existência, é claro, deste mistério trinitário, um Deus em três pessoas, através da revelação. Nós aprendemos no Catecismo, em Deus há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa fórmula, ela foi compilada pela igreja no passados séculos. Na verdade, Jesus não ensinou uma fórmula de catecismo, dizendo: olha, em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, categoricamente, ipsis literis. Mas Jesus nos mostrou a Santíssima Trindade, revelou a Santíssima Trindade para nós. Então nós conhecemos a existência através da revelação. Deus se revela salvando. Deus se revela nos salvando.
E é interessante, nós poderíamos dizer que Deus se revela. O que é revelar-se? Revelar significa, nós podemos entender de dois modos. A revelação, revelar significa tirar o véu. Revelar, tirar o véu. Ou então, em outro sentido, colocá-lo. Recolocar o véu. Mas padre, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus se revela, Deus se mostra, mas Deus também se esconde. Então, claro, não no mesmo sentido, no mesmo aspecto, senão seria contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, diz Santo Tomás. Mas, de certo modo, Deus se revela velando-se, escondendo-se. Vou explicar. Por exemplo, Jesus. Quem olhava para Jesus via a pessoa de Jesus, humana, mas não via a Deus, a não ser quando olhava para os milagres que Jesus fazia. Então Deus se revela e Deus se esconde. O profeta Isaías diz que Deus se esconde. Quantas vezes na nossa vida Deus como que se coloca atrás de um véu? Mesmo aqui na terra, nós nunca vamos ver a Deus assim, com os nossos olhos físicos. É por isso que ao falar de Deus, nós estamos falando de um mistério. E ao falar de Deus, é impossível falar de Deus, se não por analogia, por uma comparação com as coisas que nós temos aqui. E é preciso é preciso começar por supor a fé. Se nós não temos fé, em vão nós começamos a falar de Deus. A Sagrada Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o mundo não compreende as coisas que a igreja ensina. É por isso que o mundo não compreende e critica o que o Santo Padre ensina, a moral, a teologia que é ensinada e repetida pelo magistério da igreja, porque não tem fé. Diz São Paulo que na terra nós vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Aqui na terra nós estamos vendo como através de uma maneira enigmática a Deus. Vemos através da fé, mas não vemos com os olhos físicos. Nós olhamos para a Santíssima Eucaristia e ali nós cremos, mas nós não vemos com os olhos físicos Jesus. Nós olhamos para um pobrezinho que bate à nossa porta pedindo ajuda e ali está Jesus, porque tive fome e me deste de comer. Mas nós não vemos com os olhos físicos, nós acreditamos que Jesus está ali escondido no pobrezinho. E assim por diante. Então nós poderíamos perguntar: Padre, por que é que Deus então se esconde? Não seria mais fácil, cá entre nós, que Deus se mostrasse em todo o seu fulgor, na sua glória, do jeito que Ele é mesmo para todos nós? Não haveria ateus, não haveria pessoas que não acreditariam, que não acreditassem nele. Nós respondemos essa pergunta de maneira simples, dizendo que Deus se esconde porque é a única maneira de alcançar o nosso amor livre e voluntário. Se Deus, meus prezados irmãos, se mostrasse em todo o seu fulgor, em toda a sua glória, em toda a sua grandeza, tal qual está na glória do céu, no qual os santos estão vendo face a face, vendo face a face na visão beatífica, ou na presença de visão, em que eles veem a Deus tal qual Ele é, nós seres humanos não seríamos livres, porque Deus é uma realidade tão grandiosa, tão esplendorosa, tão fascinante, tão sedutora, que nós seríamos como que esmagados a amar, impulsionados a amá-lo, e assim não seríamos livres para amá-lo através de um ato livre, pessoal, voluntário. Logo, nós vemos que Deus, Ele se mostra, mas se esconde, porque Ele quer que nós tenhamos a humildade da razão, ou seja, que nós tenhamos fé. A fé é a chave para a vida eterna, dizia o Papa Bento XVI. Quando nós fomos batizados, a primeira pergunta que a igreja nos faz é essa: o que viestes pedir à igreja?
E os padrinhos respondem: a fé. E o que te alcança a fé? A vida eterna. Nós respondemos. Então, exatamente, Deus quer que nós cheguemos a Ele através da fé. Deus quer que o amemos pela estrada da fé. Mas aí que começa a problemática, porque nós não vemos, não sentimos, então nós logo dizemos: ah, Deus não existe. Muitas pessoas dizem: Deus não existe. Ou então muitos dizem, por conveniência: Deus não existe, porque se admitirem que Deus de fato existe, eles precisam mudar de vida. Então o número de ateus práticos é muito superior ao número de ateus teóricos. Dificilmente uma pessoa, por vias intelectuais, vai concluir que Deus não existe. Dificilmente. Mas o maior número é daqueles que dizem: Deus não existe, porque se Ele existir, eu estou perdido, eu estou errado, tenho que mudar de vida. É interessante que até o demônio sabe da existência de Deus. O demônio também crê. O demônio não tem dúvida de que Deus exista. E muitas vezes muitos duvidam de Deus. Mas acontece que o demônio, ele não crê que Deus é amor. Esse é o problema. Também nós, para conosco, seres humanos, existem duas atitudes frente à existência de Deus. Ou nós aceitamos e cremos e andamos conforme a nossa fé, ou nós não aceitamos, não cremos, ou dizemos que cremos, mas na verdade não fazemos o que Deus manda. Santo Agostinho, ele diz na sua obra grandiosa, Cidade de Deus, no começo ele diz assim, que existem duas cidades que foram construídas. Uma foi erguida com amor de si até o desprezo de Deus, e a outra cidade foi erguida com amor a Deus até o desprezo de si. Ou seja, são duas cidades. A cidade daqueles que construíram com o amor de si mesmos até o desprezo de Deus, que é a cidade dos homens. E a outra é a cidade de Deus, que foi construída com o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. E daí nós podemos nos perguntar: nós pertencemos a que tipo de cidade? Somos cidadãos de qual cidade? Daquela que tem a Deus, aquela que ama a Deus de fato? Não nos enganemos, nós amamos a Deus se nós fazemos a sua vontade, expressa nos 10 mandamentos, nos deveres de Estado. Ou então nós amamos muito a nós mesmos, até o ponto de desprezar a Deus. O pecado é isso, é quando nós amamos tanto a nós mesmos que nós buscamos e preferimos a nossa vontade, o nosso querer ao querer de Deus. E a santidade é justamente o contrário, é quando nós amamos tanto a vontade de Deus e preferimos a vontade dele à nossa, até chegar a desprezarmos a nós mesmos. E pergunta Santo Agostinho: quem crê no amor de Deus? Quem crê no amor de Deus é aquele que crê no amor de Deus até o desprezo de si. E dizia ele: Quomodo talem amorem non redamaret. Como não amarei de volta, de novo, aquele amor que Deus me amou? Então pensemos, na festa da Santíssima Trindade, essa festa tão grandiosa, pensemos nessa realidade: Deus é amor. Deus mandou o seu Filho ao mundo por amor, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Cremos no amor de Deus, ou cremos em Deus, quando nós desprezamos a nós mesmos. Se não, somos capazes de amar tanto a nós mesmos até o desprezo de Deus. E perguntemos-nos então, nessa festa da Santíssima Trindade: e eu? Estou amando e desprezando a quem, em primeiro lugar? Estou desprezando a Deus?
ou estou o amando de verdade? No concreto, propósito para esta semana: se eu vejo que na minha vida, concretamente, eu estou desprezando a Deus com as minhas ações, com os meus pecados, com a minha falta de fé, com a minha falta de generosidade, de sacrificar-me, de renunciar-me a mim mesmo, porque não é fácil amar a Deus, não é moleza amar a Deus. Jesus disse que não seria fácil. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então é muito mais fácil a gente desprezar a Deus, desprezar os seus mandamentos. Mas se nós temos feito até então assim, desprezado a Deus e amado a nós mesmos, procuremos nessa semana colocar em dia nossa consciência. Procuremos agora amar a Deus acima de tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e desprezar a nossa própria vontade, aquela que nos leva para longe de Deus. Cremos no amor que Deus tem para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.